Convido a vocês a pegarem a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 54. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 54. Aleluia. Deus está nesse lugar, amém. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso de número 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Palavra do Senhor. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos orar. Pai, como é bom estar num ambiente assim, num ambiente de adoração, num ambiente onde podemos expressar a Ti canções que adoram o Teu santo e poderoso nome. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Mas agora queremos ouvi-lo por intermédio da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é com temor e tremor que quero cumprir essa tarefa, e rogo a Ti graça, inspiração, revelação do alto, para que a Tua palavra possa ser dirigida ao Teu povo, e que ela não se perca, pelo contrário, que ela, como boa semente, possa encontrar guarida no coração, e em tempo oportuno ela se multiplique a 30, a 60 e a 100 por uma. Espírito da verdade, nos dirigimos a Ti. Seja muito bem-vindo a este lugar. Faça aquilo que lhe apraz e glorifica o Teu nome nessa noite. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, mas pode continuar glorificando, exaltando, enaltecendo, adorando, bendizendo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Chegamos no mês de junho e mais uma série de mensagens brotou no nosso coração. O tema: Testemunhas de um legado. No mês de junho falaremos um pouco sobre o significado de sermos testemunhas e a importância de nós honrarmos aqueles que dedicaram sua vida para que você e eu hoje estivéssemos aqui desfrutando das bênçãos do Senhor. É sobre isso que nós iremos compartilhar. E hoje eu quero trazer
o episódio daquele que foi instituído como o primeiro mártir, isto é, aquele que entregou a sua vida pela causa do Evangelho. O nome dele, Estevão. Ele foi aquele que abriu caminho para que outros também fizessem o mesmo, entendendo que a morte em Cristo não é o fim, mas é o início de um novo ciclo. Estevão foi alguém que, de forma rigorosa, foi fiel até a morte, e certamente recebera da parte de Deus a coroa da vida, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso de número 10. Estevão foi alguém que em nenhum momento negou a sua fé, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do desafio do apedrejamento, e mesmo assim, ele manteve-se firme, sua fé inabalável. Aquilo que Davi declarou no Salmo 51, verso de número 10, esteve presente na vida dele, e espero eu que esteja também na minha e na sua. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Estamos falando de um homem corajoso, que nem sequer temeu a morte. Segundo o que nós compartilhamos aqui, aqueles homens, ao ouvir o seu sermão, e que belíssimo sermão, rilhavam os seus dentes, estavam furiosos, e está muito claro de que após esta manifestação de ódio, pegaram pedras com o objetivo de apedrejar Estevão até a morte. A Bíblia diz que enquanto ele recebia sobre o seu corpo o apedrejamento, ele olhou para o céu e viu que os céus estavam abertos. Viu o Deus Todo-Poderoso assentado num alto e sublime trono, e Jesus Cristo em pé à destra do Todo-Poderoso. Ele faz uma declaração: Senhor, recebe o meu espírito. E as suas últimas palavras foram: Senhor, não lhes imputes este pecado. E após isso, segundo a Bíblia, adormeceu. Isto é, morreu para o mundo, mas abriu os olhos na eternidade. Estevão foi alguém que entendeu que valeria a pena morrer pela causa do Evangelho. Um homem que entendeu que uma vez sua vida entregue nas mãos de Jesus, não há mais domínio individual. Agora, sua vida pertence a alguém que você decidiu entregá-la. Espero eu que você tenha entregado de forma consciente, de forma verdadeira e de forma sincera. E se isso aconteceu na sua vida, como aconteceu na vida de Estevão, eu preciso te dizer uma coisa: tua vida não te pertence mais. Agora você tem um dono, e ele é quem dita as regras. O apóstolo Paulo fala algo nessa direção, em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se até então eu era dono do meu nariz, na minha entrega não sou mais. Se era eu quem ditava as regras da minha vida, em Cristo é Ele quem dita as regras para mim. Se eu de verdade entreguei minha vida inteira a Ele, eu estou confiante de que essa entrega será perfeita, porque o nosso Deus é perfeito em todas as coisas. E Estevão nos ensina essa verdade, e eu queria trazer um pouco sobre isso, nesses dias do mês de junho. Eu quero que você aprenda a importância de não apenas viver pelo Evangelho, mas se necessário for, morrer por ele. Eu quero falar sobre testemunhas. Estevão foi uma dessas testemunhas. Pela manhã, eu expliquei de forma muito sucinta o significado da palavra testemunha, tendo em vista que
testemunha é muito mais daquele que viu e ouviu, e agora quer testemunhar aquilo que viu e ouviu. A palavra no grego vem de martiria, é a mesma expressão utilizada para mártir, isto é, aquele que, se necessário for, ele entrega a sua vida pela causa. E não é qualquer causa, não é uma causa ideológica, não é uma causa criada por mãos humanas. Nós estamos falando daquilo que a Bíblia traduz como boas novas de salvação. Nós estamos falando de uma entrega plena àquele que se entregou por nós. É alguém que diz: não vivo mais, agora minha vida pertence a Ele, e Ele faz dela o que bem entender. Quando falamos de testemunhas na Bíblia, falamos de entrega total, falamos de uma dedicação plena, falamos de alguém que entregou sua vida não parcialmente, mas alguém que entregou a sua vida totalmente. Nós estamos falando de pessoas que entenderam a dimensão de ser de Cristo. Ser de Cristo é muito mais do que pertencer a uma comunidade de fé. Estar numa igreja faz parte, mas ela não é tudo. Se você não entender enquanto indivíduo que a tua vida não é mais sua, agora ela pertence a Cristo, nem sequer enquanto igreja você entendeu o significado disso. Nós precisamos, e eu espero sinceramente que no mês de junho possamos sair daqui a cada culto com o nosso coração queimando, entendendo que a nossa vida pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, eu creio que na mão dele eu tomei a decisão certa. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Porque julgo ser necessário falar sobre essas coisas? Porque nós temos vivido tempos em que as pessoas estão acreditando que o Evangelho é sinônimo de desfrute de bens financeiros. Pessoas que estão dentro da igreja na intenção de Deus resolver suas questões, seus desafios, às vezes problemas que nós mesmos construímos e jogamos no colo de Deus, como se Ele fosse uma espécie de mordomo. E enquanto eu caminho na igreja, Deus tem a obrigação de resolver minhas questões. Tem muita gente que entra na igreja construindo uma filosofia de evangelho, achando que Deus tem obrigações de abrir portas de emprego, de Deus resolver problemas em relacionamentos, de Deus fazer coisas que julgamos ser relevante para nós. E com isso eu não estou dizendo que Ele não tenha poder para realizar todas essas coisas, mas se o teu coração está nisso, você ainda não entendeu o sentido da entrega. Se o teu coração está nessas coisas, eu preciso te dizer, você ainda não entendeu o significado da renúncia, o significado de ser de Deus, porque ser de Deus não é estar à procura das suas bênçãos, mas é se render ao Deus abençoador. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso te dizer isso. Se você está aqui nesta intenção de buscar bênçãos de Deus, este não é o seu lugar. Porque aqui pregaremos o evangelho genuíno que me ensina a renunciar, que me ensina a abnegar-se das práticas deste mundo. Neste lugar pregaremos o evangelho que nos foi deixado por Jesus. Pastor, que evangelho é esse? É o evangelho da cruz. É aquele que me ensina que eu preciso negar a mim mesmo todos os dias, tomar a minha cruz e segui-lo. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que o vento sopre contra mim, eu andarei na contramão do mundo, porque eu não vou me submeter àquilo que o mundo oferece. A minha vida pertence a Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Quando falamos de testemunhas, falamos de alguém que não está disposto a receber, mas que está disposto a dar. Quando falamos de ser testemunhas, falamos de alguém que entendeu que vale a pena se doar a quem se doou por inteiro na vida dele. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele amava a Cristo porque Cristo o amou primeiro. Ele compreendeu que se Jesus se entregou a ele e consequentemente pela humanidade, não caberia outro caminho, outra alternativa, senão entregar-se a ele de forma plena. Se você não entender isso, você ainda não entendeu a dinâmica da fé. Você ainda não compreendeu o que é estar em Cristo. Estar em Cristo significa: eu renuncio às práticas deste mundo, porque o meu coração não está nele. Porque quando o nosso coração está nesse mundo, a traça, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Mas se o meu coração está em Deus, a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e nem roubam. Os meus pés estão na terra, mas a minha cabeça está na eternidade. Eu sou estrangeiro nesse lugar. Eu não pertenço a este lugar. Eu pertenço à eternidade. Eu sou um cidadão do céu. Cadê os cidadãos, cidadãs do céu? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. As coisas desse mundo não me pertencem mais. E Estevão é um exemplo de alguém que entregou a sua vida. É óbvio que você sabe que a entrega de Estevão pela causa do Evangelho se deu pela sua consciência da entrega de Jesus para com ele. Quando falamos de entrega, não estamos falando de doação para alcançar a dádiva da salvação. A nossa entrega não está vinculada a isto, porque quem fez por nós foi Jesus. A salvação a todos nós foi adquirida não pela minha entrega, mas pela entrega dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando tratamos de salvação, não há outra pessoa a ser mencionada que não seja a pessoa de Jesus. Agora, na medida em que você aceita o plano perfeito, na medida em que você aceita a proposta, na medida em que você entendeu que Cristo morreu por ti, agora você precisa corresponder a esse amor. Você precisa dar uma resposta a esta graça que te alcançou. E eu sempre digo algo muito importante: a graça ofende o mérito. Ele não nos salvou pelos nossos belos olhos azuis. Ele nos salvou porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Agora, nesse relacionamento precisa haver reciprocidade. Nesse relacionamento precisa haver uma via de mão dupla. Diante dessas verdades que foram colocadas diante de mim, qual é a minha decisão? O que faço diante delas? Eu já decidi, minha vida não pertence mais a mim. Eu entreguei àquele que pode todas as coisas. Ele é o meu guia, aleluia. Ele é o meu consolador, glória a Deus. Ele é aquele que não me deixou órfão. Ele disse: enviarei outro consolador. Eita glória, quem acredita nisso, dá glória a Deus aí. Aleluia. Se Ele diz direita, eu vou para a direita. Se Ele diz esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele manda avançar, eu avanço. Se Ele manda eu recuar, eu recuo. É Ele quem dita as regras.
E vou te dizer algo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo, e você? Entender isso, amados, vai fazer todo o sentido de ser igreja. Nós precisamos arrancar do nosso meio células estranhas, fogo estranho, coisas que parecem ser, mas que não são. Tem capa, mas não é de verdade. Parece, mas não é. É muito bem falsificado, mas não consegue se manter por muito tempo. Precisamos arrancar do nosso meio o espírito do engano. Precisamos tirar das nossas comunidades de fé aquilo que nos leva para longe de Deus. Nós estamos inseridos dentro de um mundo onde, infelizmente, Satanás hoje não desvia mais as pessoas, torna-as desviadas dentro da igreja. As ofertas são múltiplas. Tem pregadores para todos os gostos. É só você procurar. E geralmente as pessoas procuram aquilo que corresponde às suas expectativas, e não aquilo que é necessário para a sua transformação. É por isso que temos muitos meninos na fé. É por isso que temos muitas pessoas fragilizadas dentro da igreja. Qualquer vento consegue conduzi-las de um lado para o outro. São facilmente enganadas. Estão vulneráveis a todo e qualquer tipo de palavras persuasivas. Satanás não tem feito tantos esforços para desviar pessoas. O mínimo que ele tem feito, infelizmente, tem sido suficiente para desviar pessoas do caminho. Mas a minha palavra nessa noite é de que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Quem recebe isso, dá glória a Deus aí. Aleluia. E por que somos testemunhas de um legado? Diante de tudo isso que você já entendeu, nós temos uma missão muito importante, amados. Precisamos dar sequência àquilo que os nossos antepassados fizeram. Nós temos uma tarefa. E por quê? Porque eu e você somos fruto de muito sangue derramado. Se eu e você estamos aqui, foi porque muitos irmãos nossos do passado entregaram a sua vida, e seu sangue se tornou semente para as futuras gerações. A Bíblia diz, lá no início, no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata Abel, você conhece bem essa história. Quando Deus pergunta a Caim: Caim, aonde está o teu irmão? Lembram disso? Caim chega para ele e diz: eu sou porventura tutor de meu irmão, eu tenho responsabilidade sobre ele? Bom, tinha, como irmão mais velho tinha. E aí Deus responde: sabe por que te pergunto isso, Caim? Porque o sangue de Abel está clamando. Presta atenção nisso aqui. Abel era um homem justo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no que se refere às 7 taças, a 5ª taça fala sobre justos que estavam ao pé do altar, e eles clamavam ao Senhor perguntando quando Deus viria com a sua justiça diante de sangue inocente derramado. O mesmo texto prova que o sangue do justo clama aos ouvidos de Deus. Muitos homens e mulheres entregaram a sua vida pela causa do Evangelho. Muitas pessoas foram mortas com requintes de crueldade, para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso àquilo que um dia esteve acesso na vida deles. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas eu quero fazer jus a um homem do século 14 e 15, chamado John Hus. Um homem que nasceu na Boêmia, hoje
na República Tcheca, se não me falha a memória. Esse homem que foi discípulo de alguém que foi dito como um pré-reformador, John Wycliffe. Esse Wycliffe tinha dificuldades no que se refere à dinâmica teológica apresentada pela Igreja Católica naquele tempo. E ele então começa a combater, ele começa então a se levantar contra um sistema. E aqui eu não estou falando contra a religião, estou tratando de aspectos históricos, está claro, irmão? Quem estuda a Idade Média vai se deparar com aquilo que eu estou dizendo para você agora. A igreja dominava a Europa, era ela quem ditava as regras política, econômica, religiosa. Quem ia contra a igreja, e você conhece bem a história das fogueiras da Inquisição, muitos eram ditos como hereges, e John Wycliffe foi um desses, que mesmo diante do sistema, ele entendeu que valeria a pena sustentar a sua fé. John Hus foi discípulo de John Wycliffe, e a história vai dizer que, de igual modo, ele começa a combater o que segundo ele era uma heresia pregada pela igreja. Ele não cria de que um homem pode estar no lugar de Cristo, ditando as regras, em que aquilo que ele escreve tem o mesmo peso de inspiração do que as escrituras sagradas. Ele então começa a pregar contra essas coisas. Afinal de contas, ele sabia que havia vendas de bulas papais na intenção de enganar o povo a vender perdão pelos seus pecados e até a absolvição de pessoas que estavam no inferno. Era essa a realidade presente no século XIV, início do século XV. E John Hus se levanta para dizer: olha, eu não concordo com isso. O povo não tinha acesso às escrituras e eram então facilmente enganados. E ele então se levanta para ir contra esse sistema. E qual foi a primeira decisão da igreja? Excomungá-lo. Ele foi excomungado uma vez, ele foi excomungado a segunda vez, mas ele não deixou de pregar o evangelho genuíno. E por causa disso ele pagou um preço muito alto. Fizeram um concílio chamado Concílio de Constância. Chamaram ele dizendo: olha, você participará para defender aquilo que você prega, mas você terá um indulto. Nós vamos te guardar. É claro que estavam enganando John Hus. E depois de alguns dias de concílio, ele foi condenado como herético. E qual foi a sua condenação? A fogueira da Inquisição. No ano de 1415, ele foi condenado à morte, e à morte pelo fogo. Esse homem havia escrito algumas coisas, e há quem diga que ele havia dito de que a igreja estava matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus faria nascer um cisne, do qual a igreja não poderia matar. Alguns creem que isto foi uma palavra profética, uma profecia se dirigindo a Martinho Lutero 100 anos depois, em 1517, no dia 31 de outubro, nas portas da igreja na Alemanha, em Wittenberg. Martinho Lutero colocou a dita 95 teses, e foi a partir de então que nasceu a igreja protestante. 100 anos antes, esse homem, poucos dias antes de morrer, havia profetizado sobre isso. E os historiadores chegam a declarar de que enquanto ele estava a caminho da fogueira, e no momento em que ele estava sendo amarrado num toco, lançaram óleo sobre o seu corpo e começaram a acender. Imagina a cena. Eu quero sim ser dramático, para que você entenda o que significa uma entrega de verdade. Enquanto as chamas queimavam o corpo desse homem de baixo para cima,
ele entoava cânticos ao Senhor. Enquanto o fogo da Inquisição queimava o seu corpo, ele glorificava a Deus. Aleluia! A partir desse homem que se tornou um mártir na história, um movimento começou a acontecer na Boêmia. Homens e mulheres foram tocadas pelo poder do Espírito. E por que razão? Porque eles criam que havia a necessidade de honrar o legado deixado por John Hus. E eles então começam um grande movimento, que posteriormente se tornou o movimento Hussita. Há quem diga que os morávios fazem parte desse movimento. Mas o que eu quero trazer para você é a coragem desse homem de entregar a sua vida pela verdade do Evangelho. Alguém que entendeu que a sua vida não lhe pertencia mais, e o sangue dele derramado naquele dia se tornou semente para as futuras gerações. Eu quero que você saia daqui aprendendo algo muito importante. Nós somos resultados de pessoas que entregaram a sua vida, que respeitaram o legado e deram a sua vida ao Senhor. Você e eu não estamos aqui por obra do acaso. Teve muita gente que se dedicou para que estivéssemos aqui. E sabe qual é a palavra para você? Você não pode desistir, porque tem uma geração que espera a sua dedicação. Você não é chamado para olhar para trás. Você foi chamado assim como esses homens e essas mulheres a se entregar por Cristo, porque tem uma geração lá na frente que espera a minha e a sua decisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que eu digo e repito: desistir para nós não é uma opção. Nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós não fomos chamados para recuar. Nós somos chamados para avançar. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você não pode desistir. Vira para esse crente bonito que está do seu lado, dá um sorriso Colgate, Colinos, Close-Up, sei lá que tipo de creme dental você utiliza. Fala para ele, fala para ela: você não pode desistir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Jesus não desistiu por nós. Jesus manteve-se firme até a morte. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso de número 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E sendo na forma humana, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Olha o resultado: porque Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode aplaudir, se é para Jesus você pode aplaudir. Não podemos desistir. Não compete a nós a desistência. Risca isso do teu dicionário. Ela não te pertence. E chegou a hora de Deus levantar uma igreja que está disposta a se entregar. Chegou a hora de uma igreja levantar e falar: pode vir, mundo, porque eu estou preparado no Senhor para te enfrentar. Eu não vou desistir. Eu vou honrar o legado daqueles que entregaram a sua vida. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Aleluia.
se Jesus não desistiu, se Paulo não desistiu, se Pedro não desistiu, se Estevão não desistiu, se John Hus não desistiu, você e eu não podemos desistir. Aleluia. Você está entendendo por que você foi salvo? Você foi salvo para ser agente de salvação na vida das pessoas. Você foi salvo para que outras pessoas também sejam salvas através de você. Então você não pode parar. Tira isso da sua cabeça. Nem pensa mais nessas coisas. Tem uma geração que nos espera, crente. Eu não sei se daqui a alguns dias iremos, ou meses, anos, não sei, sofreremos perseguição em massa. Mas se isso acontecer, não vamos negar a nossa fé, não vamos envergonhar o nosso Cristo, porque esses homens, em muitas ocasiões, tiveram revólver sobre a sua testa, espada no seu pescoço, mas não negaram a sua fé. Pode vir com tudo, mundo, porque nós não vamos desistir. A minha oração, igreja, é que nesse mês de junho, o nosso coração comece a queimar, possa gerar em nós uma coragem absurda, uma ousadia nunca antes vista, sentida em nós, mas que agora brotou. Aleluia. É Deus levantando mais Estevãos. É Deus levantando pessoas que estão dispostas a seguir adiante. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Quando Estevão morreu, a Bíblia diz que Saulo estava aos seus pés. Saulo não se converteu naquele dia, mas o sangue de Estevão se tornou uma semente. Como pode alguém não negar a sua fé e morrer por ela? Aquilo foi perturbador na cabeça de Paulo, porque o mundo não entende isso. Mas quem é de Cristo sabe que a sua entrega valerá a pena. Não tem uma canção que diz que vai valer a pena? Já? Meu Deus, é assim? Não compreendo os teus. Não foi isso aí não. Vai. Isso aí. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Oh meu Deus, pegou, hein? Me sustentas em minha dor. Oh glória. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Oh, aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi o quê? Vai valer a... Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Diga,